Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti nesse dia te agradecendo, Pai, porque o Senhor estendeu as Suas mãos e tocou na vida, Senhor Deus, pessoas, ó Deus, curando. O Senhor é maravilhoso. Obrigado porque o Senhor, ó Deus, visita. Obrigado porque o Senhor cura. Obrigado porque o Senhor usa, Senhor, os meios humanos. Obrigado porque o Senhor usa, ó Deus, a medicina, os remédios, os médicos, os exames. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor continue abençoando a Dona Branca, que o Senhor continue trazendo vida, que o Senhor, ó Deus, abençoe a mãe da Raíssa, abençoe a Dona Nilce também, abençoe, ó Deus, cada pessoa, cada familiar, de cada membro dessa igreja, de cada pessoa que está nos frequentando aqui hoje. Ó Deus, se existe alguma doença, que o Senhor possa curar, que essa doença possa ser extirpada, que o teu povo, Senhor Deus, possa caminhar de glória em glória, de fé em fé, de força em força. A Sua palavra nos manda orar pelos doentes, e nós te pedimos, cure Jesus. Ó Deus, se é a Sua vontade, coloque a Tua mão e traga a Tua cura, nosso Deus, para que assim haja alívio, para que assim haja consolo, para que assim haja descanso dos corações que ficam apreensivos, ó Deus. Quantas pessoas ficam apreensivas diante, ó Deus, de exames, doenças, ó Deus, cirurgias. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa abençoar e trazer cura, trazer vida, trazer restauração, trazer a bênção do Senhor. Nós acreditamos no sobrenatural e te pedimos que o teu nome seja engrandecido e glorificado, Senhor Deus, dessa forma. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá um entendimento de que, conforme diz a tua palavra, ó Deus, estes sinais vão acompanhar aqueles que creem no teu nome, Senhor Deus. Nós expulsaremos demônios, nós curaremos os enfermos, não porque temos poder, mas porque falamos que Jesus Cristo está vivo, Jesus Cristo, Ele está entre nós, Jesus Cristo colocou o seu Espírito em nós, e quando a igreja ora, sim, o Senhor Jesus, quando é da sua vontade, Ele responde. Muito obrigado, nós oramos hoje e sempre, amém e amém. Pai, oramos para que o Senhor fale conosco por meio da palavra, pedimos perdão pelos nossos pecados, aceita o nosso louvor e fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está com a Bíblia aberta aí, então, vamos ler, capítulo 37 de Ezequiel. Diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os seus ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouça a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei o Espírito entrar em vocês e vocês terão vida, porém tendão em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um Espírito em vocês e vocês terão vida, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve barulho, um som de chocalho, ossos se juntavam com ossos. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro dos mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se, foram exterminados.
Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor soberano, o meu povo, vou abrir-lhes os teus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, meu povo saberão que eu sou o Senhor. Porém sobre vocês o meu espírito, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, e eu falei com vocês. Essa é a minha palavra, diz o Senhor. Olha, foi em 2013, mais ou menos por volta de março de 2013, eu comecei a ler alguns livros. Eu li um livro que ele era grande, ele estava muito na moda na época, né? Se chamava, esqueci o nome, mas ele é como não se tornar um idiota. O mínimo que você precisa saber para não se tornar um idiota. E eu li muitos livros, né, do autor, então, como por exemplo, Nova Era da Revolução, e comecei a ler alguns livros de alguns autores também dos Estados Unidos, como Roger Scruton e muitos outros, isso em 2013, né? E em 2013 a gente já tinha igreja, né? E pregava na igreja e tudo mais. Então, ali em 2013, eu lembro que tinha uma senhora que estava conosco, eu não esqueço o nome dela, ela era uma pessoa muito, sim, especial. Ela chamava Dona Isoleta. E ela sempre ia no culto e levava para mim, para a Angélica, fazia biscoitos, sabe? Coisas assim para a gente levar para casa. E eu lembro que um dia eu estava pregando, isso era em 2013, e eu fui e falei de Lula, né? Citei o Lula em 2013 e falei que ele era um ladrão na frente da igreja, né? Essa senhora não voltou na igreja mais. E eu fui até ela, eu fui atrás dela, falei assim: Dona Isoleta, que foi com a senhora? Você não podia ter falado aquilo, né? Do Lula, sei lá o quê. E eu fui, disse a ela: não, mas não deixe na igreja por causa disso. E ela insistiu bastante e ela nunca mais voltou na igreja. E a gente não conseguiu manter contato. E assim, foi em 2013 que eu realmente entendi que essa questão que as pessoas dizem, né, da política, da religião, do futebol, são coisas muito complicadas de você tocar de qualquer maneira na vida das pessoas, porque a política, a religião e o futebol, as pessoas entendem isso como se fizesse parte delas, entendeu? Então, quando você fala para uma pessoa que gosta de um time de futebol, você fala contra esse time, é como se você estivesse falando contra a própria pessoa que torce para esse time. E da mesma forma com a política e também com a religião. Então, eu estou dizendo tudo isso aqui para a gente entender que nós cometemos certos erros com boa vontade. Nós cometemos muitos erros falando o que é certo. E a minha proposta é mostrar que esse texto aqui, por exemplo, que é muito conhecido na Bíblia, ele é usado de maneira errada, mas ele continua sendo um texto bíblico. Porque acontece uma coisa muito corriqueira no meio cristão. Existem textos que eles são tão mal falados, mas tão mal falados, que as pessoas elas começam a deixar de falar deles, porque eles foram tão mal explicados ao longo dos séculos, que agora as pessoas dizem: não para de falar disso aí. É o que acontece, por exemplo, lá com Malaquias 3:10, vai falar sobre dízimo, sei lá o que. Então, o que acontece? Esses mercenários, eles usaram tanto esse texto para ficar falando desses trem, que hoje em dia a gente não quer falar disso. A gente quer ir para outros lugares, justamente porque a gente quer sair disso aí, que foi, né, esse engano que demorou muitos anos. Bom, esse texto aqui, então, que nós acabamos de ler, de Ezequiel 37, Ezequiel é um profeta. E mais, Ezequiel ele era de uma família sacerdotal. O que é ser de uma família sacerdotal? É ter nascido na tribo de Levi. O que é ter nascido na tribo de Levi? Ele é descendente de Arão. Lembra Moisés? Moisés tinha um irmão chamado Arão. E Arão, ele era sacerdote. Então, ele aqui, Ezequiel, nasceu numa tribo e ele era sacerdote. Nessa época aqui, mais ou menos no ano 587 antes de Cristo, para você situar.
587 antes de Cristo, Israel foi invadido. Foi invadido pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Nabucodonosor destruiu o templo, destruiu os muros e levou as pessoas para serem escravas. Levou os jovens para serem escravos, as mulheres também. Os velhos ele deixou na terra de Israel. Ezequiel era um desses velhos que não foi levado para a Babilônia porque ele já era um homem de idade avançada. O que eles iam querer com um homem de idade avançada? Um homem de idade avançada, a única coisa que ele poderia fazer é o quê? É ficar colocando na cabeça dos meninos de Israel as palavras de Deus, né? As palavras que Deus tinha ensinado para eles lá atrás. Então, pessoas com mais idade não prestam para Satanás, porque a única coisa que elas conseguem fazer é manter os limites antigos. E há uma passagem bíblica que diz em Provérbios que nós devemos sempre olhar para os mais velhos para nos lembrar dos limites antigos. O que são os limites antigos? São os princípios antigos. Eles não podem deixar de existir. Então, é por isso que existe sim toda também uma batalha cultural contra as pessoas que são mais velhas, porque elas são consideradas, né, como aqueles que puxam para trás, né, as pessoas. Elas não são o progresso, entre aspas, elas são o que conserva aqui, né, o esteio. Então as pessoas não gostam disso. Bom, Ezequiel era esse homem antigo e ele ficou, e ele era um profeta de Deus, e Deus falou muita coisa com ele. Eu citei aqui esses dias, ele viveu várias coisas, como por exemplo, Deus quando falava com esses profetas aqui, falava coisas com eles para que eles fizessem, para eles entendessem um pouco o que Deus estava passando. Um exemplo, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, deita só de um lado, você vai dormir só do lado direito durante um ano, para você entender a minha dor, a dor que eu sinto, que é ver o meu povo que me desprezou, porque o povo foi invadido, foi levado para a Babilônia por causa do pecado. Deus nunca quis isso, mas Deus o quê? Como pai estava os disciplinando, permitindo que a Babilônia então viesse sobre eles. Pois bem, então Ezequiel teve que passar por isso. Deus um dia também disse assim a Ezequiel: Ezequiel, pegue a sua comida, certo? E faça ela no meio das fezes e coma. Uma coisa assim, realmente assustadora de você ler na Bíblia, né? E aí Ezequiel também fez isso e cumpriu. Deus dizendo: isso é o que eu sinto sobre Israel. Israel para mim é um nojo, é uma mistura de coisas certas com coisas erradas, sabe? Então várias vezes você vai encontrar o nosso Deus falando dessa forma, de forma assim muito dura, e levando os profetas a terem experiências, justamente para que essas experiências, né, ficassem marcadas nas pessoas que estavam vendo. Porque era muito fácil só o profeta se levantar e dizer: olha, Deus está dizendo que está tudo errado. Então eles, né, personificavam a profecia que Deus estava falando, entende? Então o que eles estavam fazendo era exatamente o que Deus estava sentindo, entre aspas, no céu, e assim então era feito. Então com 37, aqui no capítulo 37, né, o texto vai dizer que Ezequiel ele foi levado por Deus para um cemitério. O texto vai dizer que vale de ossos secos. Literalmente é um cemitério, um lugar cheio de ossos, né? E esses ossos aqui representam justamente o povo de Deus, né, que foi levado para a Babilônia. Tinha um monte de jovem que foi levado para a Babilônia, mas a realidade espiritual qual era? Ela só tinha ossos. Não tinha vida, não tinha esperança, não tinha coisa nenhuma. Então eles estavam sendo levados, mas a representação espiritual era de que só haviam ossos. Olha, a primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos começar a alinhar a visão de Deus, ou o que Deus diz a respeito das coisas, com o que nós achamos a respeito das situações. O que eu quero dizer com isso? Se Deus diz que ali é um vale e só tem ossos, ali é um vale, tá? Muitas vezes você vai olhar para alguma coisa e vai dizer assim: poxa, aqui tem
ouro, mas Deus vai dizer, aí só tem coisa que não vale nada. Então, muitos cristãos passam por essa dificuldade, que é a dificuldade de terem a sua visão alinhada à visão de Deus. E esse momento agora, que nós estamos vivendo aqui no Brasil, é um momento oportuno, para a gente entender que a nossa visão, ela precisa se alinhar com a visão de Deus. E aí eu preciso que você entenda uma coisa, olha, a respeito, por exemplo, do que a gente vive agora, falando sobre política, um pedacinho, para você entender isso. Olha, Deus, Ele é Senhor, e a Bíblia diz que Ele é que constitui os governantes. Deus é quem coloca os governantes, Inclusive esse texto, Deus foi quem revelou ao apóstolo Paulo. Só existiram 12 apóstolos. Deus falou isso com o apóstolo Paulo, uma revelação histórica que está na Bíblia. Deus disse, eu é quem constituo os governantes, Então você vê que isso é uma coisa muito séria. E isso então ao longo dos séculos, ao longo da história, muitas nações sofreram. E você vai ver que biblicamente o cristianismo creu que Deus colocou pessoas ruins lá. Você vai ver, por exemplo, que o reformador João Calvino, no século XVI, vai explicar esse tipo de situação. Ele disse assim: Deus costuma permitir governadores ruins quando Ele quer punir o seu povo. Quando o seu povo costuma ser mau. Quando o seu povo é mau, Ele vai lá e permite maus governantes para punir o seu povo e dessa forma restaurar o seu povo. Então, existem várias explicações, mas é por aí. O que eu quero dizer é o seguinte, é que nesse momento agora que a gente está vivendo, me parece que as pessoas, elas estão com uma visão que elas acham que receberam de Deus, mas que não receberam não. Porque as pessoas, elas realmente estão achando. Agora, se escuta bem, eu vou falar rasgado, como eu falei de política aqui, né, dia. As pessoas realmente estão achando que o Bolsonaro ele vai mudar o Brasil. O Bolsonaro não vai mudar o Brasil. O Lula muito menos. Em nome de Jesus que ele perca. O Bolsonaro não vai mudar o Brasil. O Bolsonaro, na verdade, ele vai destruir o seu coração se você continuar idolatrando ele. E essa é a verdade. Porque as pessoas, elas começam a tomar tanto nojo de uma coisa, como no caso, tomar nojo do Lula e do PT, que tem que ter nojo mesmo. A Bíblia manda a gente odiar o pecado, a gente tem que ter nojo mesmo. Mas a gente começa a ter tanto nojo de uma coisa, que nós começamos então a atacar o outro lado com as mesmas armas cruéis. Ter nojo de uma coisa não significa que você vai usar o mal que essa coisa usa para vencer. Entendeu? Aí, como eu estava dizendo desse autor ali, Olavo de Carvalho, que era um católico, um filósofo, ele dizia o seguinte, que você, quando vai debater com alguém, quando aquela pessoa ela é uma louca que não vai mudar de pensamento, você tem que começar a xingar ela mesmo, entendeu? Que a única forma é você entrar ali, xingar e tal, escorraçar, e é assim que funciona. Tem que partir mesmo para esse tipo de situação. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos entender que o que Deus espera da igreja é que a igreja possa orar para que nesse tempo o nome de Deus seja glorificado. Vou te dizer uma coisa. Esse negócio que as pessoas fazem de pegar a bandeira do Brasil e ficar atacando óleo, ficar orando em cima da bandeira do Brasil, isso não vale nada, tá? Isso aqui é o que nem o povo fez aqui, capítulo 37, usando o texto de Ezequiel. Eles pegam o texto de Ezequiel e diz assim: o Senhor está mandando profetizar. Aí as pessoas vão lá, pegam a bandeira e começam a dizer assim: eu profetizo sobre o Brasil toda sorte de bênção, eu profetizo sobre o Brasil vitória, eu profetizo sobre o Brasil milagres. Não existe isso. Você pode olhar na Bíblia inteira, não existe esse termo, você profetizar sobre algo. O que existe é Deus dar uma palavra ao profeta e o profeta repassar essa palavra ao povo. Agora, a Bíblia não diz que uma pessoa tem poder para profetizar sobre algo. Não, você pode falar coisas boas. Agora, que isso é ser emissário de Deus, não é não.
E a verdade é que já aconteceu aqui no Brasil mesmo, muita gente passando vergonha. Olha, não sei se vocês sabem, o Íris sempre foi evangélico. Os pastores, sempre que tinha eleição aqui, eles falavam, ó, Deus está falando que o Íris vai ganhar. Eu lembro até, eu passava uma vergonha uma vez que o Marconi ganhou do Íris. Por quê? Porque quer misturar as coisas. Entendeu? Estão misturando as coisas. Eu sei que muitos misturam brincando, mas a verdade é que essa brincadeira é tão séria que as pessoas já não conseguem mais discernir os seus próprios corações. Gente, é um absurdo que a gente vê uma igreja lotada igual, por exemplo, a do Silas Malafaia, uma igreja que cabe 5.000 pessoas. Ele pega um texto de Juiz, que está lá escrito, lá tem um homem chamado Jair, aí diz assim, que Jair dominou sobre Israel por 16 anos. Aí ele lê aquela passagem, todo mundo vai, levanta, aplaude efusivamente, começa a gritar, sei lá o que, Bolsonaro, Deus, glória a Deus. Gente, isso não tem nada a ver, que loucura é essa? Eles estão achando que o cara pegou o texto lá, porque tem um homem na Bíblia chamado Jair. Você acha que Deus está falando? Você está vendo a loucura? O povo não está entendendo a loucura que a gente está entrando. Tudo isso que eu estou dizendo para você é que a gente tem que orar pelo Brasil e a gente tem que votar em quem a gente vai votar mesmo. Só que cuidado com essa atrapalhada sua aí, de misturar esse negócio de religião com política, que as coisas nunca foram assim. E o Jair na Bíblia não tem nada a ver com o Bolsonaro, não tem nada a ver com profecia de Deus, entendeu? Não tem nada a ver mesmo. Então, o texto vai dizer que Deus levou Ezequiel para um vale cheio de ossos. Gente, o Brasil é um país, um vale cheio de ossos. Deixa eu te falar uma coisa. Olha, nosso país tem tudo para ser uma bênção. Em nome de Jesus, a gente sempre vai orar para ser uma bênção. Se Deus quiser, vai ser cada dia mais. Só que a gente precisa entender uma coisa. Olha, o que a gente vai viver agora, se Deus quiser que o Bolsonaro ganhe, é que o Bolsonaro, ele é só um voto de contenção. Ele não tem capacidade de mudar nada. Ele é uma contenção para que o mal não exploda, entendeu? Mas a única coisa que ele consegue é conter. Não tem capacidade para ir mais além. Não só capacidade em si, como pessoa, como falta de qualificação em si, mas falta de qualificação espiritual também para isso. Até porque esse tipo de coisa quem faz é só Deus. Entende? Então, o que eu percebo é que tem muito pastor rodeando Bolsonaro, ninguém tem coragem de olhar para o Bolsonaro e dizer, isso aqui que você está fazendo é errado. E eu acho perigoso isso. Porque, por exemplo, nós que somos cristãos, quando a gente começa a frequentar uma igreja que ninguém tem coragem de dizer para a gente assim, olha, isso aí que você está fazendo errado, você está em sérios lençóis, você está em sério perigo. Porque se você está num lugar que as pessoas só aplaudem, só fala coisas boas, é perigoso, viu? É um lugar muito perigoso esse lugar aí, onde só tem tapa nas costas, onde só tem palavra de Deus é bom, tudo vai dar certo. Então, o que eu quero dizer é, nós estamos num lugar que é um vale de ossos secos. Deus nos leva lá para a gente o quê? Entender a situação real. Só que a bênção disso tudo, sabe o que é? Olha o que o texto diz. A mão do Senhor estava sobre mim. O que tem que levar nós termos alegria nesse momento da nossa vida, não é a possibilidade de acontecer isso na política ou não. É da gente entender que a mão de Deus está sobre nós. E a mão de Deus é que está nos levando na frente desse vale de ossos. Se hoje nós podemos olhar para as pessoas e mostrar para elas tudo que já aconteceu e que acontece ainda no nosso país, né? A alegria disso tudo é a gente saber que o quê? Que Deus é que está com a mão sobre nós. Essa mão que Ele estendeu sobre nós é maravilhosa. E Ele agora nos permite mostrar para as pessoas os ossos. Então, eu preciso que você volte a ter alegria com uma coisa. Tenha alegria em saber que a mão de Deus está sobre você. É isso que o texto está dizendo. Vou repetir, a mão do Senhor estava sobre mim, e o seu Espírito me levou a um vale cheio de ossos, e Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver
como era enorme o número de ossos. Esse é o momento agora para nós olharmos as situações e a gente vê de um lado para o outro como é grande o caos, certo? Que a gente passa. Mas quem está nos levando a ver esse caos é Deus. Isso assim nos fortalece muito, porque o fato de você ver o caos sem Deus estar com a mão sobre você é motivo de assustar, de se apavorar. Mas se é Deus que te mostrou tudo aquilo ali, se é Deus que te guiou para ver tudo isso, então você pode ficar o quê? Firme, porque a mão de Deus, ela está te sustentando, ela está sobre você. Então, a mão do Senhor, ela está sobre nós. A gente precisa ter essa certeza. Precisa ter essa certeza para obedecer a Deus e para que a nossa visão volte a se alinhar com a visão de Deus. Então, por favor, entenda uma coisa. Olha, o que Deus mais quer é que o meu coração e o seu coração amem Ele, acima de tudo. Acima de tudo. O que Deus mais quer é que eu e você voltemos a entender que nós somos filhos dele e que Ele vai cuidar de nós, que Ele vai nos guiar em triunfo, que Ele vai usar as nossas vidas para abençoar outras pessoas. O que Deus mais quer é que nós entendamos que as nossas maiores armas para vencermos batalhas são as armas que Ele nos deu, que são as armas espirituais, poderosas em Deus, para falar a mensagem do Senhor e dessa forma abençoar as pessoas. Então, olha, eu volto lá para te dizer, infelizmente eu perdi a amizade da dona Isoleta. E eu não perdi a amizade dela porque ela era uma idólatra, escrava, sei lá o que. Não. Foi simplesmente uma falta de inteligência minha em lidar com um assunto que naquela época não era um assunto escancarado. A gente está falando de 2013, Óbvio que já tinha acontecido coisas, mas em 2013, as pessoas ainda estavam começando, ninguém nem discutia política ainda, entendeu? Então, assim, o que as pessoas começam a querer fazer, lá na frente, a gente fez lá atrás, entendeu? Então, assim, a minha preocupação é justamente essa, é que as pessoas elas estão começando a querer fazer as coisas como se elas estivessem inventando a roda agora. Só que tem gente que já mexeu com isso lá atrás, e sabe como é que funciona, sabe que não é desse jeito, entendeu? Então, assim, o buraco é muito mais embaixo do que esse tipo de coisa aí que a gente vive. Então, eu quero que você entenda que o que Deus espera de mim, de você, é que a gente saiba que as nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, lutar no Senhor, esperar no Senhor, orar ao Senhor. Todos os cultos eu venho aqui, eu estou aqui 30 minutos antes, orando ao Senhor pelo Brasil, oro na minha casa, todos os dias pelo Brasil, peço pelo povo do Brasil, peço pelas pessoas, para que ninguém passe necessidade, para que as igrejas tenham condições de ajudar o povo, para que pai, mãe de família tenham condições de ter uma vida digna, que ninguém passe, uma vida miserável, apertada, uma coisa ruim. Então, assim, a igreja tem que fazer isso. E não está fazendo, e está todo mundo com esse papo, essa loucura de ficar estendendo bandeira, cara, como se isso aí fosse mudar alguma coisa. Não muda, tá entendendo? A bandeira que você estende só faz com que um coração machucado, perdido nas trevas, se torne ainda mais o que? Indignado. Você já imaginou uma pessoa que nessa altura do campeonato, 2022, olha para o mundo como nós estamos e pensa em votar numa pessoa que é bandida? Imagina o que não está na cabeça dessa pessoa. Aí você vai lá e mete uma bandeira do Brasil. Você simplesmente está terminando de quê? De tampar todo o restinho de visão que tinha nessa pessoa que está perturbada. Não tem outra explicação. É perturbação. Então, nós fomos chamados para obedecer ao Senhor, nós somos chamados para ter essa visão que Deus nos mostra. Então, o Senhor vai lá, leva ele para o cemitério, mostra para ele a desesperança, a morte, a queda, todo o caos, todo aquele sofrimento, toda aquela miséria, E vai lá e diz assim: e aí, o que pode acontecer
Deus faz uma pergunta, porque é assim que funciona. Ó, você está diante de um quadro agora, e aí, o que pode acontecer agora? Tem um monte de gente querendo dar palpite, quem tem que ser isso, aquilo, outro. Gente, qual que é a minha função e a sua? Vocês pelo menos já descobriram qual é a sua função? Se a sua função é igual a minha, ser cidadão e ser cristão, então, pelo amor de Deus, faz o que tem que fazer, né? Vota e vai orar também, pelo amor de Jesus, porque o que Deus pergunta para ele aqui, e aí, o que pode acontecer? Ele está num vale cheio de ossos, cara, só tem morte, tristeza, miséria. É o povo de Israel que foi levado para a Babilônia, e Deus está perguntando: o que pode acontecer agora? Deus está fazendo uma pergunta para ele, mas Deus já tem a resposta. E aí ele vai e diz: Senhor, só tu sabes. E aí o Senhor vai dizer assim para ele: então eu te dou a mensagem, né? Profetiza sobre esses ossos, porque eles vão ter vida. Aqui está a coisa principal. Olha, enquanto nós deveríamos nos calar, a gente está falando demais. Esse é o problema. Deus vai lá e pergunta: o que pode acontecer? Em vez da gente calar a boca, a gente tem que acontecer isso, aquilo outro, sei lá o que, fulano de tal, tem que ser o próximo ministro da Casa Civil. Fica quieto, você não sabe de nada, eu não sei de nada. Você foi chamado para alguma coisa disso? Você está trabalhando em alguma coisa desse negócio? Se você estiver trabalhando, aí nós vamos orar por você, para Deus te ajudar, para você entrar nesse meio aí, e Deus abençoar muito. Agora, fica quieto, sabe? É um tanto de gente que está o quê? Acabando de destruir, né? O resto que tem que ser transformado, restaurado. Então, em vez de falar, Deus pode acontecer alguma coisa, quando Deus te pergunta algo, não é porque Ele quer ouvir sua opinião, não é porque Ele quer ver se você vai se render. Pode alguma coisa acontecer? O profeta disse: Senhor, só tu sabes. Aí Deus vai lá: agora sim, profetiza aí sobre esse vale de ossos, que eles vão reviver. As coisas não vão ficar como estão, porque esse vale de ossos, esses jovens, todo o povo de Israel que foi levado como escravo, eles vão voltar para Israel, o meu nome vai voltar a ser glorificado, o Espírito Santo vai voltar para eles, e eles vão voltar a ter vida. Olha a diferença. E aí então Ezequiel vai, vira para os ossos, ele está numa visão, a mão de Deus é que está carregando ele vira para os ossos e diz: ossos secos, assim diz a palavra do Senhor, é soberano. Ouçam essa mensagem: levantem-se e juntem-se, osso com osso, carne, pele, tendão e tudo. Coisa. Está faltando oração, gente. Está faltando oração. As pessoas não estão orando. Não adianta essas coisas que o povo junta aí de igreja, e eles vão lá e: ai, Senhor Jesus, aleluia, clamamos a Ti. Isso não é oração. Oração é você pegar e derramar a sua alma diante de Deus. Oração não é você juntar uma igreja e as pessoas ficarem lá 15 minutos, falar aleluia, Jesus. Não é isso. Oração é você parar e você clamar ao Senhor, clamar, falar, certo? Se derramar na presença de Deus. Vou te dizer, esse negócio todo, igual eu estou te falando, ato profético não existe. Você já viu Jesus fazendo ato profético? Você já viu algum dos apóstolos fazendo algum ato profético? O que é um ato profético, pastor? É alguém pegar alguma coisa, algum símbolo do Brasil, sei lá o que, e pegar esse símbolo do Brasil e banhar no azeite, ou banhar nas águas de Israel, ou fazer o que quer que seja. Isso não muda nada, isso é misticismo. Isso não muda nada. Eu estou aqui para te dizer uma coisa: nós podemos perder, certo? Uma grande batalha por estarmos envolvidos com coisas de crianças. Nós estamos presos em coisas de crianças. Em molhar bandeira em azeite, em molhar bandeira em água de Israel, certo? Em ficar fingindo que está orando em frente do planalto, sei lá o que. Deus quer oração. O que vale mesmo é você entrar no teu quarto sozinho, dobrar o seu joelho e falar: Jesus,
tem misericórdia desse país. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Vai acabar tudo. Se esse homem infernal ganhar, tudo vai desmoronar. Isso é oração. Não é ficar juntando esse negócio aí e ficar fazendo esse trem. Tá? Então, vamos botar uma separação, as coisas. Uma coisa é oração, outra coisa é manifestação. Tem manifestação demais em prol do cristianismo. Tem pouca oração. Está faltando oração. Então, Deus ele vai perguntar para ele aqui de novo: o que pode ser feito, cara? E ele vai dizer: só o Senhor sabe. E aí ele vai dizer: então profetiza, porque se você profetizar sobre esses ossos, eles vão ter o Espírito Santo. Gente, não adianta, sem o Espírito Santo nada pode ser feito. As pessoas podem guerrear umas contra as outras, sabe? É guerra de vídeo mais engraçado do que o outro, guerra de vídeo mais sarcástico do que o outro, pode ser o que for, isso não adianta. Poder espiritual é uma coisa que não dá para se medir com os olhos humanos. E eu vou te dizer uma coisa: vida espiritual é algo que existe. Demônios existem, Deus existe, Satanás existe, o Espírito Santo existe. Quando você ora, Deus responde orações. Quando você deixa de orar e tinha que orar, Deus deixa de responder. O mundo espiritual existe. Gente, o povo não está entendendo isso. A igreja precisa voltar a orar. A igreja precisa voltar a orar. Sem oração não vai dar certo. Não vai dar. E a gente pode fazer o que quiser. E Deus está deixando a gente usar um monte de estratégia. E nesse tempo final Ele está deixando a gente usando essas estratégias. Mas Ele ainda está levantando aí os seus filhos aí nos últimos lugares para dizer: essas estratégias não vão levar vocês a lugar nenhum se vocês não orarem. Vocês precisam orar. Então, ele foi e começou a profetizar. E olha só, Deus ele é tão perfeito que tudo o que Ele faz, tudo o que Ele faz tem uma sequência. Olha o que diz o texto. Ezequiel 37, verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntavam com osso, e depois carne se juntava com a carne, depois os tendões, depois veio a pele. E assim diz o Senhor: venha dos quatro cantos o Espírito sobre eles, para que eles vivam. Assim, essa parte do texto, ela me chama muita atenção. Você vai ver que o texto está dizendo assim: primeiro Deus faz a carne se juntar com a carne, para depois se juntar o tendão com o tendão, para depois se juntar músculo com músculo, para depois se juntar pele com pele, para depois vir o Espírito Santo. Você vê que Deus faz as coisas tudo que na organização. É o que a gente costuma falar sobre as bênçãos de Deus, não é? Às vezes a gente quer que Deus nos abençoe. A gente ora: Senhor, eu estou esperando há tanto tempo que o Senhor me abençoe, meu casamento, meu trabalho, alguma coisa na minha vida. E aí Deus está fazendo o quê? Tentando trabalhar nas áreas mais remotas do seu coração, nas raízes mais profundas da sua alma, tentando visitar você lá embaixo no seu coração. Mas você está pedindo para Ele cuidar o quê? Da parte de cima. E Ele: eu estou querendo cavar, estou querendo ver quais são os problemas aí das raízes, né? Então é isso que acontece. Deus faz as coisas acontecerem na medida do que tem que ser feito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o quê? Outra coisa, eu vou dizer um negócio para vocês, que o povo é tão bobo que eles acham que a insistência ela produz algum tipo de coisa. As pessoas acham que o Bolsonaro é evangélico. O Bolsonaro não é evangélico, ele é católico, tá? Só que os evangélicos eles são tão loucos, que eles acham de tanto ficar repetindo uma coisa, eles mudam as pessoas pela repetição. Ninguém pediu para ele mudar de religião também. Só estou querendo te dizer isso porque as pessoas acham que as coisas acontecem assim. Ontem eu vi um rapaz assim que fica lá na cola de Bolsonaro, lá, é um pregador. Aí você entra no Instagram dele, está lá assim:
já ganhei mais de 300 mil almas para Jesus. Aí eu olhei e falei assim, como é que ele sabe que ele ganhou almas para Jesus? Não é só Jesus faz algo interno? Quando eu fui convertido, ninguém sabia que eu estava me convertendo. Então assim, é estranho, né, esse tipo de coisa. Então, a verdade é que o ser humano, gente, ele tenta fazer o trabalho de Deus. Ele tenta mexer nas coisas, só Deus pode. Ele tenta se esforçar para dizer, aconteceu. Não aconteceu. Só Deus pode fazer acontecer. E vou te dizer um negócio. Nós, quando começamos a querer manipular situações, sabe? Manipula de um ladinho, do outro lado. Aí, por exemplo, quem está apoiando é o Bolsonaro. De um lado o pastor aqui, o outro aqui, o conselheiro dele é o pastor aqui, o outro aqui, o outro aqui. Agora ele é crente. Não é crente, não. Gente, o povo é retardado. Não é possível que a gente não saiba, né, que manipular situações não faz o Espírito Santo agir. Sabe? Não faz. Eu vou te aconselhar uma coisa. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é você dar 2 passos para trás e dizer, Senhor, eu não quero saber sobre situações, se alguém fala de mim, ou se alguém vai falar de mim. Eu dou 2 passos atrás e não quero saber de nada. E vai viver a sua vida. Então, assim, quando você não quer saber quem está falando, isso ou aquilo, é a melhor coisa que tem. Porque você fica sem esse medo, sabe? De alguém estar te manipulando. A pessoa está me falando isso porque ela conhece isso. Ela está falando isso porque conhece aquilo. Sai fora disso tudo, então. Sabe? Sai dessa confusão danada. E o que? Fica com os 2 pés atrás. Né? Fica de boa aí, sai desse negócio, dessa manipulação toda, porque não adianta. O Espírito de Deus, as coisas de Deus, não acontecem por manipulação. Gente, Deus levou Ezequiel num vale de ossos. Você não vai num cemitério esperando com que um corpo seja ressuscitado. Não vai, é milagre. Olha, o que tem que acontecer na minha vida e na sua vida é milagre. Não tem como contornar, não tem como driblar, não tem como, ser maniqueísta nisso. Ou você crê ou não crê. E aqui é o que Deus está chamando ele para ele crer. Então, você vai ver que Deus espera de nós dependência, gente. Eu estou indo para a parte final da palavra, dependência. Ezequiel, e aí? Não sei, só o Senhor sabe. Beleza, profetiza. Começou a profetizar. Deus começou a formar um exército. Aquela visão. Deus começou a mostrar para ele que o povo que foi para a Babilônia ia voltar fortes. Homens fortes iam voltar da Babilônia. Né? E aí você encontra naquele momento Ezequiel olhando aquela visão e vendo então, né, um exército se levantando. Um milagre está acontecendo porque ele dependeu de Deus. Olha, restaurações, elas só podem acontecer se Deus estiver presente. Tá? Não adianta. Sabe, você já viu aquela velha história que você vê em filme assim, quando um cara vai, trai a mulher, sabe? Aí ele vai, tenta ficar contornando as situações, aí ele quer usar a amiga da mulher para falar aquilo. Olha, vamos fazer o seguinte, você vai e liga para ela esse horário, aí eu vou deixar um anel na porta aqui, aí eu vou fazer um encontro aqui, aí eu vou puxar o cabo ali, sabe? Igual tipo o filme do menino maluquinho, que ele arma tudinho, né? Ele puxa a cordinha aqui, deixa arrumado ali, põe o negócio ali, que aí quando o bandido entra, já dá o primeiro passo, né, na entrada da casa, já vai o quê? Se desenrolando toda aquela bagunça, aquela confusão, e é caindo o trem, pum, 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 em cima dos bandidos, né? Então, esse negócio não existe. Esse tipo de restauração, ou esse tipo de espera que a gente tem de Deus fazer algo grande, não vai acontecer porque nós conseguimos, sabe, criar engrenagens, porque nós conseguimos fazer as roldanas girarem da forma certinha. Não vai, porque é algo espiritual, é algo que acontece de uma forma miraculosa, de uma forma divina. E essa restauração, ela vem de Deus, ela vem por causa do Espírito de Deus. Eu estou aqui para a gente orar agora nesse final,
E a nossa oração vai ser: Senhor, me ajuda a acreditar mais no Espírito do Senhor. Porque me falta isso. Às vezes falta você confiar mais que é Deus, sabe? Às vezes a gente acha que não é Deus, às vezes parece que não é Deus, às vezes a gente confia em outros, confia em carros, confia em cavalos, confiamos em nós mesmos, mas é Deus que faz isso. Então a restauração ela veio, e ela aconteceu, e a presença de Deus veio. E o último versículo aqui, que foi o que a gente leu, diz o seguinte: e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês saberão que eu sou o meu povo, e eles saberão que eu sou o meu povo, porque eu porei meu Espírito dentro deles. A maior evidência de que alguém é espiritual, ou que está envolvido com as coisas de Deus, é uma pessoa que tem o Espírito Santo. E aí, assim, eu preciso te dizer, porque existem algumas coisas assim que elas não têm nenhum tipo de parte com o mundo físico mesmo, não. São coisas espirituais. Eu não sei se você, por exemplo, já passou por uma guerra espiritual. Eu não sei se você já teve algum tipo de experiência de você entender que uma coisa realmente era espiritual, não tinha nada a ver com a sua alma, com os seus sentimentos, não tinha nada a ver com o seu corpo, com as coisas físicas, com as sensações do corpo. Eu não sei se você já passou por isso, mas uma coisa que você pode ter certeza é que Deus sempre leva os seus filhos a passarem por situações assim, que fazem os seus filhos descolar completamente, sabe? Essa parte espiritual das outras questões da vida, para a pessoa entender: isso aqui não é humano, sabe? A pessoa olha e fala: gente, isso aqui não tem cabimento. E aí você tenta se livrar de uma forma, de outra, e você se esforça para ver se não é loucura da sua cabeça. Você vai e faz de tudo, né? Você vê que o trem não está dando. Você começa a entender: tem alguma coisa que é mais do que humano aqui. E aí você vai entender: só o Espírito de Deus pode resolver isso. É o caso de Israel, gente. O povo de Israel, a única coisa para resolver era o Espírito de Deus. E quando eles chegaram nesse ponto aqui, foi o que Ezequiel chegou. Imagina. E a palavra é tão simples, né? Mas se Ezequiel fosse lá pregar, a pregação seria: gente, Deus vai restaurar. Mas a restauração de Deus, ela vai vir quando vocês voltarem a crer no Espírito Santo. É só essa pregação. É só essa mensagem de nós para hoje, né? Zacarias 4:6: não é pela força e nem pelo poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Você pode se colocar de pé? Não sei o que você precisa, mas a oração hoje é: Senhor, me ajuda a acreditar no Espírito Santo, tem misericórdia de mim. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós oramos a Ti e Te pedimos nesse momento que o nome do Senhor seja glorificado. Pedimos que nós voltemos a acreditar no Espírito Santo. Nós sabemos muitas coisas que nós temos que fazer. Eu sei que eu e os meus irmãos que estão aqui sabem da maioria das coisas que eles têm que fazer no casamento, no trabalho, muitas áreas da vida, mas às vezes falta oração para que haja graça para que a gente faça as coisas. O Senhor Jesus nos mostra nos relatos que foram feitos a respeito dele, que todas as noites, mesmo depois de um dia inteiro em que ele ficava no meio das pessoas, ensinando elas, cuidando delas, curando elas, toda noite ele dava uma subida ao monte ou uma ida ao deserto, justamente para orar escondido, ele e o Pai. Ele foi até o Getsemane naquele dia, ele pediu até ajuda em oração, Pedro, Tiago e João, mas eles estavam cansados e dormiram. Jesus foi até lá e disse: vocês não podem orar comigo nem uma hora? Senhor, ali Jesus pediu para eles orarem uma hora. Senhor, quantas vezes a gente não consegue ficar 10 minutos orando? Nós precisamos, Senhor Deus, voltar a orar.
Porque existem coisas que não vão acontecer por causa da nossa instrumentalização, seja pela internet, seja pelos nossos contatos, seja por qualquer coisa, seja pelo nosso networking, seja pela nossa experiência de vida, seja, Senhor Deus, pelas nossas palavras bem colocadas, seja pela nossa capacidade homilética. Tem coisas que não vão se resolver. Tem coisas que não vão se resolver por conta do nosso charme, da beleza, do status. Não vão se resolver. Deus, eu oro pelo Brasil, por cada um dos meus irmãos que estamos aqui. Nós não queremos viver, Pai, essa tragédia que está diante de nós. Mas a mão do Espírito do Senhor tem nos colocado na frente de um vale cheio de ossos. E existe um perigo de nós cairmos, ó Deus, num precipício. Mas nós estamos aqui para lhe pedir, Senhor, salva, Senhor Deus, o nosso país. Salva as nossas famílias. Salva, Senhor Deus, as pessoas deste país, desse estado, desta cidade. Tem misericórdia, Senhor. Nós estamos, ó Deus, na iminência de cairmos diante, Senhor Deus, de um mal que pode tentar consumir as nossas vidas em todas as esferas. Mas nós estamos aqui para lhe pedir, Senhor, levanta a tua mão e faz com que haja restauração, porque num vale cheio de ossos, a sua pergunta é: o que poderá acontecer nesse vale, Ezequiel? E a nossa única resposta para o Senhor é: Senhor, só o Senhor sabe o que pode acontecer. E a sua palavra é boa, nós te agradecemos por isso. E a sua palavra é: aos ossos profetize segundo a minha palavra, assim diz o Senhor. Diga a todos estes ossos que eles serão novamente restaurados. Osso se juntará com osso, carne se juntará com carne, tendão se juntará com tendão, pele com pele, e o Espírito voltará a estar no meio destes homens, dessa nação que já estava morta. Senhor, as pessoas que estão espiritualmente mortas, levanta cada uma delas. Levanta cada uma das pessoas que ainda não entenderam que nós estamos, ó Deus, diante de uma guerra em que nós precisamos orar. Nós nos lembramos, ó Deus, do texto do profeta Eliseu, em que um exército veio contra ele para o matá-lo. E durante o dia, o homem que trabalhava com ele, quando saiu de casa, viu um exército numeroso e contou a Eliseu: olha, eles estão vindo nos matar. E Eliseu simplesmente orou a Deus, pediu: Pai, abre os olhos dele, abre os olhos de Geazi, para que ele veja quem está do nosso lado. Quando o Senhor abriu os olhos de Geazi, ele viu que o número do exército de Deus, do exército espiritual, das carruagens e dos cavalos de fogo que estavam do lado do profeta, eram muito maiores do que o número dos cavalos e dos carros que estavam com o exército inimigo. Senhor, é por isso que Elias ganhou uma batalha contra 800 profetas, porque o Espírito Santo estava sobre ele. É por isso que Eliseu ganhou uma batalha, Senhor Deus, contra um exército inteiro sem usar uma espada, porque o Espírito estava sobre ele. É por isso que Jesus venceu todas as potestades, todos os demônios. Eles foram humilhados e colocados aos pés da cruz, porque sobre o nosso Cristo estava o Espírito Santo. E ele disse: vou subir, mas vou enviar o meu Espírito. E esse Espírito que estará sobre vós vos consolará, vos trará o poder, vos trará a graça. E dessa forma vocês farão coisas maiores. Senhor, o nosso pedido é esse. Se houveram mudanças em países no passado,
porque a igreja orou. Nós te pedimos hoje, Senhor, ó Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia, Pai, da nossa nação. Não permita que ano que vem a nossa vida esteja caos, mas que as coisas estejam se desenvolvendo, estejam, Senhor Deus, progredindo, por causa da glória do Senhor, por causa do Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor. Ouça a nossa oração, nosso pedido, ouça os nossos clamores. Quem nesse momento, Senhor Deus, vai fazer um compromisso de oração contigo, recebe esse compromisso de cada um. Que a igreja volte a acordar de madrugada e orar. Que a igreja volte a ter, ó Deus, uma vida que de fato prova que nós somos cristãos. Ó Deus, quantas vezes nós temos medo das coisas espirituais malignas, porque deixamos de orar. Mas não, nós vamos continuar fazendo a sua vontade. Obrigado, Jesus. Aceita o nosso louvor. Vamos cantar esse louvor. Quero ser igual a ti, tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Graças a Deus, amém. Pode se sentar um minutinho, nós já vamos terminar. Por favor, volte a acreditar então nas batalhas espirituais. Elas existem, nós vamos vencê-las, tá? Nós vamos vencê-las. Vamos passar por um momento das contribuições. A palavra de Deus vai dizer assim que 2 Coríntios, capítulo número 9, versículo 6. Lembre-se, aquele que semeia também colhe. Aquele que semeia com fartura, colhe com fartura. Cada um contribua ao ministério conforme o que determinar no seu coração. Não por obrigação, mas faça isso se quiser, com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês sejam abençoados pela sua generosidade. Amém? Então, o Jeová vai passar. Se você quiser contribuir, ajude a igreja, ajude o ministério da igreja. A igreja possa ser mais do que só isso aqui, é o que a gente sempre quer. Faça isso, para que a gente possa avançar. E se você quiser ajudar aí pela conta, você pode fazer isso também. Abençoe a igreja de forma mensal, para que ela tenha um mínimo, de capacidade de poder se manter. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui. Eu quero orar te agradecendo por tudo. Pai, muitas vezes quando eu preciso de alguma coisa, eu chego, Pai, na Angélica, nas pessoas, Senhor Deus, que são meus companheiros de jornada, e peço alguma coisa. Mas o Senhor sabe que na maioria das vezes eu simplesmente viro para o lado e oro ao Senhor e digo: Senhor, o Senhor sabe, eu preciso disso. E eu sei que é o Senhor quem vai dar isso. O Senhor responde. Quero te pedir, Senhor Deus, que cada um de nós possamos ter experiências como essa. Não estou dizendo experiências como essa não só na vida financeira, mas em todas as áreas da vida. Quando nos faltar algo, Pai, que o Senhor nos mande resposta, que o Senhor nos mande sinal, que
Porque quando o Senhor fala conosco, a nossa alma realmente ela é renovada, ela vem um refrigério, Senhor Deus, da parte do Senhor. Isso é maravilhoso. Abençoa, Senhor Deus, a vida de cada um. Abençoa, Senhor Deus, o restante desse mês. Abençoa essa semana, abençoa as contribuições. Que o seu nome seja glorificado, ó Deus, através da vida de cada um. Que o Senhor abençoe cada um pela sua bondade, generosidade, pelo seu cuidado para com a igreja. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser, você pode contribuir então no gasofilaço. Vamos colocar de pé já para a gente encerrar? Se você quiser, você contribui e a gente já vai orar encerrando. Gente, que Deus abençoe muito essa semana, que seja uma semana de graça, de boas notícias, de fé, da bondade de Deus, de boas notícias mesmo, em todas as áreas da nossa vida. Deus cuide de nós, em tudo, em tudo. Vamos orar encerrando então. Convido para você estar aí quarta-feira com a gente. O culto começa às 8, 7h30 a gente já está aqui orando, tá bom? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por cada pessoa que veio. Abençoe cada família. Livra-nos, ó Deus, de assaltos, de furtos, de acidentes. Livra-nos, Senhor Deus, da inconstância da nossa alma. Ajuda-nos, ó Deus, a progredir em todas as esferas. Ó Deus, que o Senhor possa ser conosco em todas as situações que nós precisarmos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a tomarmos as decisões certas nas coisas que temos que tomar decisões. Que o Senhor cuide de nós, abençoe, nos dê saúde, que nada venha faltar. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.